em 2078. A corporação NEB controla todas as operações de mineração nos sistemas solares conhecidos. Há 50 anos, há 20 anos. Em Sirius 6B, a NEB encontrou um novo material chamado burinium que poderia resolver a crise energética mundial. No entanto, a mineração de burinium liberou doses letais de radiação e poluição. A Federação de Mineradores e Cientistas, conhecida como Aliança, pediu para interromper as operações de mineração, mas a NEB respondeu com guerra. Isso também inspirou uma guerra fria na Terra, mas o combate real só aconteceu em Sirius 6B. Eventualmente, a NEB começou a usar bombas nucleares, o que matou a maior parte da população e devastou o planeta. Um grande número de mineradores também morreu por causa de nuvens de radiação de burânio. Agora, no 10º ano de guerra, apenas uma pequena equipe permanece em um bunker. Alguns mineradores estão apostando cigarros. Naquele momento, eles veem algo se movendo nas fazeres Tabo. Câmeras de segurança então observam mais de perto com binóculos e descobrem que um soldado da NEB está se aproximando. Quando ele finalmente está perto o suficiente, eles não atiram, porque percebem que algo não está certo. De repente, um grito agudo pode ser ouvido enquanto algo começa a se mover muito rápido sob a areia. O soldado imediatamente atira na coisa para detê-la, mas mais dessas criaturas aparecem. Elas são chamadas de Screamers, e seus gritos fazem os ouvidos do soldado doerem. Ele continua atirando nelas, mas os Screamers continuam vindo e o cercam quando o soldado puxa um cilindro. Os Screamers saltam da areia e cortam seu braço fora. Depois de também cortarem sua perna, eles atacam mais uma vez para matá-lo. Os mineradores assistindo a isso choram ou vomitam com a cena. Naquele momento, Chuck chega e diz que sem os Screamers, eles já teriam perdido a guerra. Ele se pergunta por que um soldado se aproximaria do bunker sozinho e um minerador teoriza que ele queria que vissem aquele cilindro. Chuck decide recuperá-lo, então ativa uma pulseira que manterá os Screamers afastados antes de sair a perna do soldado. De repente desaparece sob a areia enquanto é arrastada pelos Screamers, e logo o resto do corpo segue. Quando os Screamers tentam levar o braço decepado também, Chuck abre fogo para assustá-los. Então pega o cilindro e descobre que é uma mensagem para a Aliança. Momentos depois, Chuck leva a mensagem ao comandante Joseph, destacando como foi estranho ver um soldado da NEB sozinho após 6 meses sem nada. Joseph não consegue abrir o cilindro que acaba se abrindo sozinho para ejetar. A mensagem ela foi enviada pelo Marechal do Carrado, exército da NEB, e pede negociações de paz. Chuck acha que são boas notícias, mas Joseph acha que é uma armadilha. Depois disso, Joseph diz à sua oficial de comunicações para enviar uma mensagem à Terra perguntando como devem proceder ela. Aproveita para informar que captaram uma mensagem na frequência de emergência de um transporte comercial solicitando permissão para pousar o bunker. Está longe das rotas comerciais, então Joseph acha estranho um transporte comercial voar pela área. Ele manda o oficial perguntar qual é a emergência. Então Chuck e Joseph percebem que a mensagem inclui um mapa do posto de comando da NEB. Joseph ainda acha estranho terem enviado apenas um homem, e não uma equipe completa. Além disso, os monitores indicam que a NEB não tem ondas de rádio há 2 semanas. Algum tempo depois, o secretário Green chega para falar com Joseph e Chuck. Ele os informa que a NEB pediu um cessar-fogo para finalmente acabar com a guerra. Vinium foi encontrado em Triton 4 e não possui radiação, então a NEB pode começar a minerar lá em breve. Naquele momento, Green começa a se dissolver, porque na verdade é uma mensagem holográfica. A radiação de uma tempestade de poeira está interferindo, mas depois de pressionar alguns botões, volta ao normal. Um pedaço da mensagem foi perdido. Então a dupla só ouve Green pedindo que não façam contato com a base da NEB para não comprometer suas chances depois que a mensagem termina. Os dois vão ao bar e discutem as reais chances de paz. Chuck se pergunta se Joseph vai procurar sua ex-esposa depois que tudo acabar, mas Joseph acha que ela provavelmente seguiu em frente. Naquele momento, a equipe é avisada de que a tempestade de poeira está se aproximando. Então todos acendem um cigarro vermelho especial que os protege da radiação. De repente, o prédio começa a tremer e as luzes se apagam enquanto os móveis caem. A equipe corre para fora e descobre que o transporte comercial caiu por perto. Alguns homens trabalham para apagar o fogo enquanto outros entram na aeronave para procurar sobreviventes. Eles percebem que os passageiros não são civis, o que significa que não é uma nave comercial. Todas as pessoas nos assentos estão mortas, mas conseguem encontrar um sobrevivente sob os destroços do lado de fora da aeronave. Eles encontram a inscrição Transporte Sirius 6B, o que não faz sentido porque este planeta não possui serviço de transporte. Então eles verificam a carga e ficam chocados ao descobrir dezenas de caixas cheias de armas, incluindo um reator nuclear. A equipe consegue resgatar um sobrevivente chamado Ace e quer levá-lo rapidamente para o bunker porque ele não tem pulseira. No entanto, Ace corre de volta para a aeronave para recuperar algo. Os Screamers imediatamente vão atrás dele. Então a equipe abre fogo para tentar mantê-los. Afastados, infelizmente, um Screamer alcança o avião e corta um buraco para pegar um dos corpos. Depois de encontrar seu Discman, Ace tenta fugir, mas é bloqueado por um Screamer que salta. Felizmente, Joseph atira no Screamer antes que ele possa feri-lo mais tarde no bunker. Joseph estuda as peças do Screamer que ele destruiu. Este modelo tem um chip novo e melhorado. Ace vai falar com ele e revela que é especialista em armamento. Ele está curioso sobre os Screamers. Então Joseph explica que eles foram desenvolvidos pela Aliança na Terra para neutralizar a guerra ali. Quando Ace tenta tocar nele, precisa retirar a mão rapidamente para não perder os dedos. Joseph fica um pouco preocupado, porque os dados do Screamer indicam que ele se modificou sozinho. Quando Chuck se junta a eles, ele conta a Ace sobre o reator nuclear e que a aeronave fingia ser civil. Ace não sabia disso, mas explica que todos os passageiros estavam indo para Triton 4 para continuar lutando contra Ace.
Neb 1, Joseph confuso, menciona a mensagem de Green. Então Ace informa que Green morreu há 2 anos. Joseph chuta Ace para fora do escritório irritado antes de discutir a situação com Chuck, que não acredita em Ace. Ele acha que se a aliança realmente tivesse os abandonado, não continuariam enviando suprimentos. Joseph grita com ele pedindo que aceite a verdade. Eles foram traídos e deixados ali para morrer. O Marechal provavelmente sabe disso e por isso enviou o mapa a Joseph. Decide ir ao encontro e Chuck quer ir junto, mas Joseph o torna líder do bunker em sua ausência e levará Ace. Em vez disso, depois Chuck dá a Ace sua própria pulseira. Ele explica que os Screamers atacam apenas coisas vivas porque conseguem ler os batimentos cardíacos. A pulseira envia uma transmissão que faz parecer que seus corações estão parados embora. Às vezes, a radioatividade corroa os terminais da pulseira. Quando Ace e Joseph estão armados, eles deixam o bunker. Ace coloca música em seu Discman durante a viagem que os leva a caminhar por áreas nevadas. Quando Ace percebe que o ar tá ruim, Joseph explica que a radiação causa isso e lhe dá um cigarro vermelho. Eles observam as minas abandonadas de longe. Joseph aponta que já foi o negócio mais lucrativo da galáxia. Algum tempo depois, eles chegam às ruínas da cidade que foi bombardeada pela neve. Milhares de civis morreram. Embora o ataque devesse ser direcionado à Aliança, Joseph compartilha que veio para este planeta há 20 anos. Anos atrás, como um minerador, e naquela época a equipe trabalhava para a NEB. Eventualmente, a equipe se recusou a continuar minerando e após um impasse de 4 anos, a NEB bombardeou a área. A equipe tem se escondido no bunker desde então. História interrompida por um grito agudo alto. Ace se vira e vê um Screamer arrastando um rato morto sob a neve. Ele rapidamente abre fogo e o Screamer foge. Enquanto Joseph manda ele parar, Ace se pergunta por que os Screamers querem o Screamer. Corpos. Então Joseph explica que carne em decomposição libera gás metano que os Screamers usam como combustível. A produção de Screamers acontece no subsolo e o processo foi automatizado. Então eles se produzem sozinhos, ninguém sabe como, que deixa Ace assustado. Depois de caminhar por um tempo, a dupla ouve um barulho e imediatamente se joga no chão para se esconder. Eles preparam as armas apenas para descobrir uma criança com um ursinho. Joseph se aproxima dele e descobre que o garoto se chama David. Ele vive sozinho nas ruínas da cidade e diz que sobrevive comendo comida, mas não diz qual tipo. Ele também afirma que sobreviveu aos Screamers se escondendo e pede para os homens o levarem com eles. Joseph recusa, mas lhe dá comida e promete buscá-lo. Em 2 dias, quando voltar para casa, no entanto, Ace insiste que não podem abandoná-lo, e David continua implorando. Então Joseph concorda em levá-lo. Quando a noite chega, o grupo descansa dentro de um prédio antigo, e acende uma fogueira. Joseph liga pro bunker e descobre que tiveram uma nova chegada. A conexão está fraca, então a chamada não dura muito. Então Joseph pega uma pedra e se assusta quando ela de repente cria pernas e cabeça. David ri enquanto afasta um inseto inofensivo. Depois Ace tenta relaxar, então tira sua pulseira e conecta seu Discman a uns óculos especiais. Um Screamer logo entra na sala e Joseph precisa empurrar Ace para salvá-lo. Ataque, então abre fogo para destruí-lo. Rapidamente, Joseph se pergunta por que Ace não ouviu e verifica os óculos estranhos apenas para descobrir que Ace estava assistindo filmes impróprios. Um Joseph furioso destrói os óculos imediatamente e repreende Ace enquanto faz colocar a pulseira novamente. Quando Joseph examina o Screamer, ele percebe que tem formato de animal e possui um chip melhorado no dia seguinte. A viagem continua e como Ace não tem mais música, ele fala sem parar. Eventualmente, eles chegam a uma antiga refinaria e Joseph tenta escanear a área em busca de inimigos.